reta final de Série B, só os fortes sobreviveram. E nesse vídeo aqui a gente vai ver o caminho nas últimas 5 rodadas. Alguns times jogam mais 4 jogos só. A gente vai ver quem tem o caminho mais fácil para buscar o seu objetivo, seja ele o acesso ou seja fugir do rebaixamento. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras, fanáticas e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, cara, este é o canal Torcedorismo, é um canal dedicado a você, torcedor de futebol brasileiro, é um canal dedicado ao futebol brasileiro, então aqui a gente fala sobre todos os times. Estamos nessa reta final de Série B, hoje é domingão, né, domingão aí, 100 jogos pelo Brasil, né, por conta das eleições municipais, mas tem vídeo aqui no canal, sim. Então, cara, é um canal que tem vídeo todos os dias, pelo menos um, mas quase todos os dias são 2 vídeos, tá? Então, se inscreve aí no canal se você quiser saber tudo de futebol brasileiro, cara, tá acabando a temporada, mas depois a gente vai falar também sobre as contratações, as movimentações do mercado, então o canal não para. Se inscreva, deixe sua curtida aí, porque hoje a gente vai falar sobre o caminho de cada time, tá? A gente já fez um vídeo parecido com esse aqui, lá quando faltavam 10 rodadas, agora faltam só 5 para alguns times, né? Estamos aí na metade da 34ª rodada, alguns times já fizeram um jogo, então faltam só 4 jogos para esses times. A gente vai analisar eles também, lembrando que tem alguns times aqui que já estão de férias, né? Então não vou analisar todos os times, só quem tá brigando por alguma coisa. Então, vamos lá. A minha linha de corte para acesso foi ali. Vou botar a tabela aqui para você se ligar nisso aí, né? Ó, a minha linha de corte, cara, foi aqui, ó. Foi no Operário, tá? Que ainda está ali a 7 pontos atrás do Novo Horizontino e a 9 atrás do Mirassol, só que o Operário ainda tem um jogo a menos em relação ao Mirassol, tá? Então, por isso, o Operário, para mim, ainda tá na briga e você vai entender mais ainda o porquê que o Operário, na minha opinião, ainda tá na briga, beleza? Então, linha de corte aqui, para acesso. Linha de corte de zona do rebaixamento é aqui no Paysandu, tá? Do Paysandu para baixo, todo mundo tá brigando por rebaixamento. Então, vamos ver o caminho de Paysandu até Guarani e vamos ver o caminho de Operário até Santos. América Mineiro, Goiás, Curitiba, Avaí e Amazonas, esses 5 times, na minha opinião, já estão de férias. Não vão subir, não vão cair e vão ser ali meio que um pêndulo na Série B, né? Eles vão jogar mais relaxados, podem decidir inclusive acesso ou rebaixamento, porque eles enfrentam muitos desses times que a gente vai analisar. Cara, só uma coisa, eu botei esse quadro aqui, né? Botei esse quadro aqui do Cano, meu time é Fluminense, obviamente. Eu botei esse quadro aqui do Cano no meu cenário e eu já falei com você aqui, né? Você que já viu esse vídeo, eu falei alguns vídeos já, que eu vou lançar uma promoção lá no meu Instagram. Vou anunciar aqui no canal também, vou anunciar lá no Instagram. Vou botar meu Instagram aqui agora pra você ir lá seguir, porque vai ser lá, tá? Vai ser a competição das torcidas, tá? Vai ser meio que um mata-mata, todo dia vai ter. E as torcidas que mais votarem, né, vão ganhar quadros aqui no meu cenário, tá? Então acho que dá pra botar mais um aqui, mais um aqui, outro aqui. E dá pra botar aqui embaixo também mais 2, né? Então acredito que sejam mais 3, 4, 5, uns 7, mais uns 7. Então 7 torcidas vão conseguir botar aqui. Então já vai lá se inscrevendo no meu Instagram, me seguindo lá, porque essa semana vai rolar isso daí e vão rolar as lives aqui no canal também, tá? Então não deixa de se inscrever no canal também, porque, meu irmão, vem coisa muito boa aqui no torcedorismo. Então vou botar a tabela de novo aí. Geralmente a gente usa a tabela do Globoesporte.com, certo? Mas para visualização de tabela, eu prefiro usar o do SofaScore, beleza? Então, ó, vamos começar por zona do rebaixamento, tá? Vou começar aqui do time que tem mais chance de escapar, na minha opinião, pro time que tem menos chance, que é o Guarani. Então, vamos começar pelo Paysandu, tá aqui. A tabela do Paysandu, né? Tá aqui embaixo. Vamos que vamos. Tá aqui a tabela do Paysandu, né? Então, o Paysandu, cara, enfrenta Ponte Preta na próxima rodada fora de casa, enfrenta Brusque, tá? Enfrenta Novo Horizontino e Vila Nova. Lembrando que o Paysandu já jogou nessa 34ª rodada, perdeu para o Ceará, beleza? Então, o que a gente pode analisar desta tabela do Paysandu? O que salta aos nossos olhos, tá? Os próximos 2 jogos. Esses aqui já saltam aos nossos olhos. 2 jogos, 2 confrontos diretos que o Paysandu vai ter. São os únicos 2 confrontos diretos nessa reta final. É bastante coisa, né? São 2 jogos de 4 em confrontos diretos. Então, se a gente voltar aqui na tabela, cara, o Paysandu precisa de mais ali, uns 4 pontos, né? Ali Vamos botar aqui também a tabela da UFMG, porque eles colocam certinhas as probabilidades do... Aqui estamos na Série B, né? Vou botar aqui probabilidade por pontuação. Tá aqui, ó. Probabilidade por pontuação. 44 pontos, você tem 1% só de chance de ser rebaixado. Então vamos trabalhar com esse alvo de 44 pontos, que é a pontuação que a gente vem trabalhando aí ao longo das semanas aí, né? Que a gente tem coberto aqui, estamos cobrindo a Série B. Então, vamos lá.
Paysandu precisa de mais 4 pontos. Esses dois confrontos diretos aqui podem definir a vida do Paysandu. Por quê, meu irmão? Nessa reta final aqui, ele pega dois times que estão brigando lá em cima, né? O Novo Horizontino tá brigando por acesso, o Vila ainda também. Não sei se vai estar ainda na última rodada, mas nesse momento está. Então, são dois times mais difíceis de se enfrentar, enquanto o Paysandu nesta rodada aqui enfrenta Ponte Preta e Brusque. Qual é a média, tá? A gente vai ver isso no final, a gente vai ver a média de todos, tá? O que eu fiz aqui? Eu peguei o aproveitamento de cada time e fiz uma média do aproveitamento dos adversários de cada um. Ou seja, peguei aproveitamento da Ponte Preta, aproveitamento do Brusque, aproveitamento do Novo Horizontino e do Vila Nova. Fiz uma média. A média dos adversários do Paysandu é 44,25% de aproveitamento. Tá? Para explicar melhor, o que eu tô dizendo? O aproveitamento é essa coluna aqui, ó, da tabela, tá vendo? Tem um percentualzinho aqui. É o aproveitamento de cada time. Quanto maior o aproveitamento, mais alto o time fica. Quer dizer que ele aproveitou mais os pontos que ele disputou, certo? Beleza, acho que ficou claro, né? Então, quanto mais alto o aproveitamento, mais difícil o adversário, beleza? A média de aproveitamentos dos adversários do Paysandu é 44,25%. Mais ou menos aqui, ó. Média de um Amazonas, por exemplo, tá? É o que o Paysandu vai ter pela frente. Você vai ver que não é das maiores nem das menores médias, tá? Você vai ver que tem times piores e times melhores aqui. Mas a tabela do Paysandu é essa, beleza? Vamos passar agora para a tabela da Ponte Preta. Ponte Preta enfrenta. Lembrando que o Paysandu ainda tem 2 jogos em casa e 2 jogos fora. Isso é importante também na análise. A Ponte Preta também já jogou nessa rodada e também já perdeu pro Mirassol. Tomou uma sacolada do Mirassol. Ponte Preta na próxima rodada tem esse jogo, esse confronto direto contra o Paysandu e é em casa, crucial para a Ponte que está aqui com 38 pontos, 2 pontos acima da zona do rebaixamento, né? E precisa de mais 6 pontos, ou seja, precisa vencer 2 jogos. Esse confronto direto contra o Paysandu é crucial, porque depois vai pegar Vila Nova fora de casa, pega Sport e Avaí. A tabela da Ponte é dificílima. Ela também tem 2 jogos em casa e 2 jogos fora. A média dos adversários da Ponte é 48,25, tá? Uma média bastante alta. Do Paysandu, você viu que era 44,25? Os adversários da Ponte têm uma média de 48% de aproveitamento. Então a vida da Ponte está mais difícil. Se não vencer o Paysandu aqui nesse confronto direto, cara, vai se complicar muito. Vai ficar dependendo de derrota dos seus adversários. Então esse próximo jogo, pode definir a vida da Ponte Preta pro resto do campeonato. A Ponte só tem esse confronto direto. O resto é tudo contra time que briga mais no alto. O único time de férias que ela vai enfrentar é o Avaí na última rodada. Ainda pega Sport e Vila Nova brigando por título e acesso. Então, a tabela da Ponte está complicada, tá? Tabela da Chape. Chape que, meu irmão, tem aqui também um pouco de Copa de Santa Catarina, né? Então, foca nisso aqui, ó. Brasileirão Série B. Esses são os confrontos da Chapecoense. Chapecoense que não jogou ainda nessa 34ª rodada. Então vai enfrentar o Brusque, confronto direto. É o único confronto direto que resta para Chapecoense. Chapecoense que está ali na 15ª posição com 37 pontos, 1 ponto só à frente do Botafogo e está 3 pontos à frente do Brusque, tá? Então, esse é o confronto direto da Chape, o único que tem. Os próximos 4 jogos, meu irmão, olha só. Pega Novo Horizontino e Sport, 2 times brigando por título, 2 times de G4, 2 times brigando por acesso também. Pega Novo Horizontino e Sport. Curitiba, que não é um time fácil, apesar de estar de férias, e fecha contra o Mirassol. Olha esta tabela da Chapecoense, meu irmão. A média é 50,6% de aproveitamento. É uma média de uma rapaziada que tá aqui, ó, na casa da 6ª posição. A média da Chapecoense é muito difícil. A tabela da Chapecoense é muito difícil. Já adianto que é a tabela mais difícil dentre todos os times que brigam contra o rebaixamento. A Chapecoense está numa situação complicadíssima. Como eu falei, aquele jogo da Ponte Preta contra o Paysandu era crucial. Esse jogo desta rodada, que vai acontecer na terça-feira, né, dia 29, pode definir também a vida da Chape. Se a Chape não vencer esse jogo, cara, provavelmente a Chape vai ser rebaixada, tá? A Chape tá ali só com 37 pontos, não é isso? Tá numa situação bastante complicada. Então a Chape vai ter bastante dificuldade. CRB, tá? A Chape que ainda faz 3 jogos fora, tá? 3 jogos fora de casa. Se você notou aqui, ó, é Brusque fora de casa, Sport e fecha fora de casa contra o Mirassol. Então são 3 jogos de fora e 2 jogos em casa. A situação da Chape tá crítica, tá? Situação do CRB. CRB nesse momento está fora da zona do rebaixamento, né? Tá fora da zona do rebaixamento, né? Ainda não jogou nesta rodada. Tá aqui o CRB, ainda não jogou nessa rodada.
E vai enfrentar o Curitiba fora de casa. O Curitiba que já está de férias, né? O Coxa ali são 10 pontos atrás do Mirassol. Então o Curitiba já está de férias, mas é sempre um jogo muito difícil, contando que o CRB só venceu um único jogo fora de casa, né? Então o CRB ainda precisa fazer, para atingir os 44 pontos, o CRB ainda precisa de mais 8 pontos. Precisa fazer muito ponto, tá? Então pega Curitiba fora de casa, Ituano fora de casa, aí pega Goiás em casa, Santos fora e Operário em casa. Ou seja, para um time que não vai bem fora de casa, cara, tá? O CRB tem 3 jogos fora e a média dos adversários é 47,6. Pega 2 times que estão brigando aqui pelo acesso, pega o Goiás que está de férias, o Curitiba que está de férias e pega o Ituano, o único confronto direto do CRB. A tabela não está fácil também, mas, por exemplo, está mais fácil do que a da Ponte, mais fácil do que a da Chape, tá? É a quarta mais difícil, tá? Você vai ver que tem um time que ainda tem um pouquinho mais, uma tabela um pouquinho mais difícil que a do CRB. Então, até agora, o CRB tem uma tabela complicada se a gente for levar em consideração a tabela dos seus adversários e só tem um confronto direto, tá? Que é contra o Ituano na 35ª rodada, né? Passando pro Botafogo, cara. O Botafogo que nesse momento tá nessa situação complicadíssima, já está dentro da zona do rebaixamento, mesmo número de pontos do CRB, mais uma vitória a menos, né? Então, o Botafogo, rapaziada, vai pegar ainda nesta rodada. O Botafogo ainda não jogou, então ele vai enfrentar o Amazonas que tá de férias, né? Você tá entendendo o que eu tô falando, né? Férias entre aspas, mas não briga por mais nada, né? Óbvio que o Amazonas vai jogar sério, mas já não briga por mais nada. Então pega o Amazonas fora de casa, pega o Brusque fora de casa. Então são 2 jogos seguidos fora de casa. O Botafogo tem... Na verdade, ele pega Amazonas e Brusque fora... É isso mesmo, Amazonas e Brusque fora de casa. Aí pega Ceará e Avaí em casa e fecha fora de casa contra o Curitiba, beleza? Então tem 2 jogos em casa só e 3 fora. A média dos adversários do Botafogo é 44,4, cara. É um pouquinho acima do Paysandu, né? O Paysandu até aqui é a tabela mais fácil, né? Até esse momento a tabela do Paysandu é mais fácil. A do Botafogo é bem próxima, né? Mas é um time que tem apenas um confronto direto, que é contra o próprio Brusque, né? Tem jogos difíceis contra o Ceará, né? E pega 3 times que não tem mais o que fazer, né? Pega Amazonas, Avaí e Curitiba. Então, cara, a tabela do Botafogo é razoável, tá? Não vou dizer que é difícil, mas é razoável, tá? Porque pega alguns times que não tem mais o que fazer. Ituano, outro time dentro da zona do rebaixamento, rapaz. É outro time que tá lá com 34 pontos, está com a passagem comprada já para a Série C. Então, vendo aqui a tabela do Ituano, o Ituano também não jogou ainda nessa 34ª. Enfrenta simplesmente o Santos, o líder da Série B, tá? Depois vai enfrentar o CRB no confronto direto, pega América, Vila Nova e Amazonas. Tabela complicada, tá? A média vai para 47,8%. É a segunda mais alta, né? Ficou na frente, não, é a quarta mais alta, né? A Chape tá com 50, a Ponte 48,25, o Ituano com 47,8. Então é a terceira mais alta, tá? A terceira mais alta tá acima do CRB que tá com 47,6. Então o CRB tem uma tabela difícil. CRB não, o Ituano tem uma tabela difícil pela frente, tá? Pega ali o Vila brigando por acesso, pega confronto direto com o CRB, América e Amazonas sem nada pra fazer, e o Santos, que é simplesmente o líder, né? O Brusque, rapaziada, você vai ver a tabela do Brusque. Eu não sei se isso é sorte ou azar, tá? Mas a tabela do Brusque é uma tabela bastante estranha, tá? Você vai ver, pega Chapecoense ainda nesta rodada, então é confronto direto. Um confronto direto já, vai contando aí. Pega Botafogo, confronto direto, os 2 em casa, tá? Em 2 rodadas seguidas. Depois pega Paysandu, confronto direto. E pega o Guarani, confronto direto. Fecha contra o América, que não tem mais o que fazer. Então você já viu que a média dos adversários do Brusque é 38,4%. É a média mais baixa dentre todos os times que a gente vai ver aqui neste vídeo, contando os que vão brigar pelo G4, tá? Já já a gente vai falar deles. 38,4% é a tabela mais fácil e por muito. É o único time que chega ali na casa dos 30% de aproveitamento nos seus adversários. E são 4 confrontos diretos. Esses próximos 2 jogos do Brusque em casa contra Chape e Botafogo podem salvar o time, tá? Olha aqui, o Brusque está com 33%. Se vencer os 2, ele provavelmente sai da zona do rebaixamento, salta para 39 pontos e ainda vai enfrentar 2 times de zona do rebaixamento, né? Paysandu, que a essa altura o Paysandu pode já estar livre do rebaixamento, então pode ser mais um time de férias, entre aspas. E pega o Guarani, que neste momento pode ser que já esteja rebaixado. Então, cara, a tabela do Brusque é bem fácil. É um time com capacidade de escapar por conta da tabela, tá? A tabela do Brusque é muito fácil mesmo, tá?
E a última tabela que a gente vai ver é o do Guarani, que é o time que está na lanterninha do campeonato desde a 5ª rodada ali, precisa tirar 5 pontos para sair da zona do rebaixamento. O Guarani tem ali uma tabela com Novo Horizontino nessa rodada, que já é um baita de um adversário bastante difícil. Pega o Goiás, que está de férias, o Novo Horizontino brigando por acesso, tá? Pega Amazonas de férias, Brusque no confronto direto, que nesse momento, se o Guarani chegar vivo, pode ser um confronto que tira o Guarani da zona do rebaixamento, tá? Quem viu meu vídeo de simulação entendeu o que eu tô falando aqui agora. Vou deixar o vídeo de simulação, que eu simulei todos os jogos aqui em cima. Você vai lá e assiste depois. E Guarani e Ceará. O Ceará pode chegar nesse momento brigando por acesso. O Guarani, se estiver vivo ainda, vai ter um jogo muito difícil, né? O Guarani tem uma média de 47% nos seus adversários, tá? Só tem um confronto direto, que é contra o Brusque. Então, cara, pra gente fazer aqui a nossa conclusão da briga contra o rebaixamento, tá? Vamos lá. Quem tem a tabela mais difícil por muito? Chapecoense, 50,6% é a tabela mais difícil. Quem tem a tabela mais fácil? Brusque, tem 4 confrontos diretos, uma média de 38,4%, tá? Então, vamos lá. A sequência é a seguinte. Tabela mais difícil, Chapecoense. Depois é Ponte Preta, com 48,25%. Depois é o Ituano, tá? Depois é o CRB com 47,6. Depois o Guarani com 47. Aí depois a gente tem o Botafogo com 44, tá? 44,4% e o Paysandu com 44,25%. É a segunda mais fácil, a do Paysandu, tá? Só é mais difícil que a do Brusque. Então o Paysandu tem uma tabela aí um pouco mais tranquila pela frente. Agora vamos subir a tabela porque a gente vai falar aqui de zona de classificação para a Série A. Vamos falar desses 7 times aqui, beleza? Então, vou até fechar aqui as abas para ficar mais fácil da gente, para não confundir, né? Então, vamos achar aqui o Santos. Vamos começar por trás, né? Vamos começar aqui por trás falando do Operário, beleza? Rapaziada, o Operário ainda tem pela frente 5 jogos, não jogou ainda nessa rodada. Então, ele vai pegar o Goiás fora de casa, confronto direto contra o Sport, confronto direto contra o Novo Horizontino, confronto direto contra o Mirassol e fecha contra o CRB, brigando contra o rebaixamento. Então são 3, parece o Brusque, só que o Brusque do G4, né? O Fantasma tem 3 confrontos diretos, tem uma tabela bastante difícil, 51,4% é a média dos adversários do Operário. É o time que tá ali na 7ª posição, então, cara, é o time que tá mais atrás, né? Precisa vencer todos os jogos para ter chance, tá? Vai a 65 pontos se vencer todos os jogos que restam e vai subir, tá? Se o Operário vencer todos os jogos, ele vai subir. Isso eu cravo pra você, se ele vencer todos os jogos, ele vai subir. Só que a média dos seus adversários é 51,4. É a tabela mais difícil dentre todos os times que nós vimos aqui. Se a tabela do Brusque é a mais fácil, a do Operário é a mais difícil. É o inverso do Brusque, né? Tem muitos confrontos diretos. O Operário é uma tabela bastante difícil. São 3 confrontos diretos, 3 jogos fora de casa, 2 jogos em casa. Então, cara, bastante difícil a tabela do Fantasma. A tabela aqui do Vila, cara, tabela do Vila Nova. O Vila que perdeu nessa rodada, né? Não poderia ter perdido esse jogo aqui, que perdeu pro Avaí, um time que já não briga por mais nada. O Vila Nova acabou perdendo esse jogo e se complicou, né? O Vila tá aqui na 6ª posição, está 5 pontos atrás do Novo Horizontino. E se o Novo Horizontino vencer, o Vila se vê a 7 pontos do Mirassol. É muita coisa, tá? E a tabela do Vila é a seguinte: pega o Santos fora de casa na próxima rodada, que é o jogo mais difícil que o Vila vai ter e é o único confronto direto, entre aspas, né, rapaziada que briga ali por G4. O único confronto direto que o Vila vai ter. Depois pega Ponte Preta na próxima rodada, depois do Santos, pega Ituano e Paysandu. Todos os times que brigam contra o rebaixamento. Então a tabela do Vila é 42,25% de aproveitamento nos seus adversários. O Vila, cara, que se vencer todos os jogos também, tá? Ele vai ali a 64 pontos, que é o... Vamos botar aqui também o número mágico, né? O número mágico, probabilidade de pontuação, classificação para a primeira divisão. Esse aqui. É o número mágico que a gente tem trabalhado aqui, né? 64 pontos dá 96, 65 dá 99, tá? A gente pode meio que contar ali... Bota aí nos comentários qual que você acha que é o número mais seguro, 64 ou 65. A gente tem trabalhado com 64, né? Que foi o que rendeu ano passado o acesso. Então, para chegar a 64, Vila Nova tem que vencer todos os jogos. E passa por vencer o Santos na Vila Belmiro, né? Então, se não vencer o Santos na Vila Belmiro, esquece. Mas se vencer, tem pela frente Ponte Preta, Ituano e Paysandu, 3 times que brigam contra o rebaixamento.
tem uma tabela de 42,25% o Vila Nova. Beleza? E se a gente for ver aqui, cara, essa pontuação é o que os matemáticos dizem que vai acontecer dentre os times que estão lá brigando no alto, tá? Ceará é outro time que já jogou nessa rodada, venceu o Paysandu. O Ceará é o quinto colocado aqui, é o time mais próximo do G4, tá secando muito o Novo Horizontino. Novo Horizontino que joga nessa rodada contra o Guarani, não é um jogo difícil, mas se o Novo Horizontino perder, o Ceará volta a todo vapor na briga pelo acesso, fica só 3 pontos ali do time paulista e, cara, aí segurem o Ceará, beleza? E a tabela do Ceará é a seguinte, então só tem mais 4 jogos, né? O Ceará vai enfrentar Avaí em casa, é um time que já não briga por mais nada, vai enfrentar Botafogo fora de casa, zona do rebaixamento, Ceará e América, que é um time, o América já não tem mais nada para fazer, né? Um time que não vai bem fora de casa, e pega ainda o Guarani, que pode chegar rebaixado nessa última rodada. A média dos jogos do Ceará é 40,25%, é a tabela mais fácil dentre todos os times que estão brigando por acesso, 40,25%, tá? É a segunda tabela mais fácil dentre todos os times que a gente viu. Só é uma tabela mais difícil que a do Brusque, tá? Então, o Ceará tem capacidade de vencer os 4 jogos, e o Ceará vencendo os 4 jogos, ele vai a 66, não é isso? 66, e vai se classificar para a primeira divisão, porque 66 pontos dá 99,89% de chance. Então, o Ceará vencendo todos os jogos, ele sobe e tem uma tabela acessível, tá? Então, Vozão aí, olho no Vozão. O Novo Horizontino, rapaziada, vai pegar Guarani nesta rodada. O Novo Horizontino tem 5 jogos ainda, então vai pegar Guarani e Chapecoense, 2 times brigando pelo rebaixamento, contra o rebaixamento, né? Pega o Operário, que pode ser que já não esteja mais vivo nessa altura. Pega Paysandu, briga contra o rebaixamento, e Goiás, que já está também de férias. Então o Novo Horizontino também tem uma tabela tranquila, só tem um confronto direto, que é esse contra o Operário aqui, né? E tem uma tabela de 41% dentre os seus adversários. É uma tabela bastante fácil também, então o Novo Horizontino deve subir, na minha opinião. Tem uma tabela tranquila, precisa só ali, para bater os 64 pontos, precisa de mais 7 pontos, né? Então, o Novo Horizontino tem uma tabela razoável. Eu aposto no Novo Horizontino subindo, tá? O Mirassol, cara, esse aqui não tem uma tabela fácil não, tá? Só tem mais 4 jogos pela frente. Pega o Curitiba, tudo bem, tá de férias. Avaí, tudo bem, também tá de férias. Beleza, a gente pode considerar isso, né? Mas pega o Operário, que também pode estar de férias ou brigando por acesso nesse momento. E fecha a Chape, que pode estar rebaixada ou não. É uma tabela que depende muito, pelo que você viu, do momento em que o Mirassol vai encontrar cada time. Todos eles, principalmente esses dois aqui, podem estar brigando por alguma coisa. O Mirassol tem ali 44,75%, tá? Então, o Mirassol tem uma tabela também razoavelmente... como eu falei, depende do momento, mas analisando por agora é uma tabela média, tá? Uma tabela média, então não cravo o acesso do Mirassol, não. O Sport, rapaziada, o Sport... ele ainda não jogou nessa rodada, então tem mais 5 jogos pela frente. O Sport pega América Mineiro fora de casa. Ninguém venceu o América fora de casa, apesar do América estar sem mais o que fazer no campeonato. Ninguém venceu o América este ano jogando em Belo Horizonte, tá? Pega o Operário, tá? Um time que acabou de vencer o Sport na Ilha do Retiro, fora de casa. O Operário é um bom mandante. Pega a Chape, que pode estar desesperada, mas é um jogo que tem a obrigação de vencer. Ponte também pode estar brigando contra o rebaixamento, e fecha contra o Santos, tá? Então, a média do Sport, cara, tá ali em 46,4%. A tabela do Sport é a mais difícil dentre todos os times que estão aqui brigando pelo acesso. É a tabela do Sport, 46,4%. Inclusive, o Sport está brigando pelo título, né? Junto com o Santos. A gente vai ver já a tabela do Santos, mas a tabela do Sport é bastante difícil, principalmente por esses 2 jogos seguidos fora de casa, que vão definir a vida do Sport, tá? O Sport tá muito próximo do acesso, precisa de mais 5 pontos, né? Então, também acho que o Sport vai subir, acho que vai subir tranquilo, mas para título, para chegar vivo nessa última rodada contra o Santos, passa por esses próximos 2 jogos fora de casa, que são bastante difíceis. O Santos também não tem uma tabela fácil não, tá? Você vai ver que a tabela... tá aqui na pontuação, né? Vou botar a tabela do Santos aí. Você vai ver que a tabela do Santos, cara, não é uma tabela fácil também. A média é 45,2. Se a gente comparar com a do Sport, é 46,4. 1,2% ali menor, né? Mas pega o Ituano nessa próxima rodada, tá? Santos também tem 5 jogos pela frente. Pega o Ituano, pega o Vila Nova, o Vila jogando a sua última cartada, tá? Então é um jogo difícil. Pega um Coritiba fora, um CRB brigando contra o rebaixamento, e fecha contra o Sport na Ilha do Retiro. O Santos vai subir também. Em questão de título, para mim,
nesse momento aqui, o que pode dificultar o Santos é esse último jogo fora de casa contra o Sport, que o Santos não tem ido bem fora de casa, né? Então, é um time que tem 3 jogos fora de casa, né? Então, joga com o Ituano agora fora de casa, recebe Vila Nova, recebe CRB e tem Coritiba e Sport também ainda fora de casa. Pode complicar o Santos na briga pelo título, são jogos fora de casa. Mas o Sport também tem 3 jogos fora de casa. Então, a tabela dos dois está bem próxima. O Sport tem 2 confrontos diretos, o Santos tem 2 confrontos diretos, né? O Sport pega o Operário e o Santos pega o Sport e o Vila Nova. Então, em questão de título, tá muito aberto ainda. Esse jogo aqui é o que vai definir na rodada final o que torna o Sport favorito, né? Porque joga dentro de casa, cara. Então, pra mim, ó, Santos Sport, Santos Sport e Novo Horizontino vão subir, tá? E a última vaga ali, pra mim, na realidade mesmo, vai ficar entre Mirassol e Ceará. Pra mim, esses dois vão brigar até o final por essa última vaga. Vamos ver quem é que fica com essa vaga na zona do rebaixamento, tá? Na zona do rebaixamento, pra mim, Guarani vai cair, Ituano vai cair, a Chapecoense vai cair e a última vaga ali vai ficar entre o Brusque, o CRB e a Ponte. Acho que o Paysandu já escapou, o Paysandu não cai na minha opinião, então o meu palpite é... Eu nem sei se foi isso que eu botei na simulação, tá? Eu tô agora falando aqui sobre a análise dos números mesmo, né? Depois, se você viu o vídeo da simulação, você me avisa lá. Mas pra mim, quem cai é Guarani, Ituano, Guarani, Ituano, Chape. Guarani, Ituano e Chape. Pela tabela da Chape, é muito difícil. Guarani, Ituano e Chape. Aí vai ficar entre Brusque, Botafogo, CRB e Ponte, a última vaga aí. Comenta aqui embaixo quem você acha que cai, quem você acha que sobe. Não deixa de se inscrever no canal, porque tem mais vídeo amanhã, tem rodada amanhã da Série B, vai voltar com tudo. Então se inscreva, ativa o sininho pra receber esses vídeos. Deixa sua curtida aí, cara. Esse vídeo deu um certo trabalho, então até o próximo. Tamo junto, valeu e falou.